Olá, meus amigos. 6 de junho de 2026. Devocional Buscando Intimidade com Deus. Olá, meus amigos e seguidores do Devocional que nos acompanham no WhatsApp e no canal da Estela Golden. O tema do Devocional de hoje será Reis. Meus irmãos, o Devocional ele é muito extenso. Muito estudo, muita coisa aprendida, muita coisa para trazer. Então, ele será dividido em 3 partes. O primeiro será Reis, o escolhido. O versículo-chave será: Quando entrares na terra que te dará o Senhor teu Deus, e a possuíres, e nela habitares, e disseres: Porei sobre mim um rei, assim como tem todas as nações que estão em redor de mim. Porá certamente sobre ti como rei aquele que escolher o Senhor teu Deus. Deuteronômio 17, versículos 14 e 15. O 15 é só a parte A. A introdução. Por que escolher um rei para uma nação? A escolha de um rei ou líder monárquico para uma nação é historicamente associada à busca por estabilidade, continuidade e representação simbólica. A monarquia é frequentemente defendida por razões funcionais e sociais, onde o monarca tende a governar por longo prazo ou vitalício, proporcionando um bem-estar político. Acontece, antes de tudo isso, uma preparação para o cargo. Tem também a tradição que passa de pai para filho. No caso de não ter filho, o irmão assume o trono e não por eleição. O rei nada mais é que um símbolo de unidade nacional, tradição e identidade, representando o país acima das divisões políticas partidárias. Uma resposta histórica e bíblica: o povo pedia um rei para se organizar como nação, ter um juízo supremo e garantir defesa. Nós vamos entrar na história sobre reis, onde o povo pedia. Isso é uma resposta histórica da Bíblia, onde o povo pedia um rei. Olha só o que aconteceu. Quais são as qualidades para ser um rei? As principais qualidades de um rei estão ligadas. Vou tirar o som aqui porque o louvor está atrapalhando o estudo. As principais qualidades de um rei estão ligadas a sabedoria para tomar decisões, capacidade em planejar o futuro, escutar conselhos e tomar decisões justas que beneficiem a coletividade. Olha que importante isso. É necessário a coragem para enfrentar desafios, resistência ao medo e firmeza ao enfrentar momentos de crise ou obstáculos. Justiça e benevolência para com os liderados, postura de equidade e cuidado com o bem-estar do seu povo, garantindo a ordem social. Um monarca eficaz deve inspirar lealdade por meio de valores claros e viver aquilo que ele acredita. Assumir o peso da culpa das suas ações e proteger seus liderados, assumindo a culpa por falhas sem fugir das consequências. Todavia, irmãos, o nosso devocional, ele já iniciou, mas ele continua aqui com uma pergunta. Por que o povo pediu um rei? Lembra que lá em cima eu falei? Mas uma resposta histórica, não é isso? Por que o povo pediu um rei? Esse povo que pedia o rei, eles estavam preocupados com essa situação, onde todos os países, todos os lugares, tinha um rei. E eles também queriam um. E aí, o tema aqui, né, o título vem: Por que o povo pediu um rei? Vendo Deus tudo quanto era
coisas inadequadas que os filhos de Samuel vinham fazendo para se auto-beneficiar, os israelitas pediram a ele, a Samuel. Disseram assim: escolhe agora um rei para que nos lidere, à semelhança das outras nações. Esse pedido desagradava a Samuel. Samuel não ficou muito feliz com isso. Está no livro de 1 Samuel, capítulo 8, versículos 4 e 6. Samuel, por sua conta, adverte o povo, mostrando que os reis costumam impor fardos pesados a uma nação. Foi o que eu expliquei lá em cima. Qual que são as qualidades de um rei, por que um rei precisa, as características de um rei. E, prosseguindo no livro de Samuel, 1 Samuel está assim, olha. O rei que reinar sobre vocês reivindicará como seu direito o seguinte: ele vai tomar os filhos de vocês para servir na guerra, para correr toda a frente dos carros de guerra. Colocará alguns como comandante. Ele também os fará arar a terra, fazer colheitas, plantar, fabricar armas e equipamentos para os carros de guerra. Ou seja, eles ficarão no acampamento e lá eles terão que trabalhar no acampamento para poder viver. Tomará a filha de vocês para serem perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tomará de vocês o melhor das plantações das vinhas e dos olivais e dará aos criados dele. Ou seja, se perder a guerra, os soldados, as pessoas que perderem a guerra, terão que trabalhar para o outro país que perdeu. 1 Samuel, capítulo 8, versículo 10 ao 17. E, de fato, os reis seriam tão vorazes que, por final, o povo acabaria chamando a Deus para salvá-lo dos reis. Mas aí já era um pouco tarde. Bom, contudo, Samuel, ainda não concordando com isso, ele foi até Deus. Naquele período, o profeta era quem falava com Deus. Deus concorda que pedir um rei é uma ideia ruim, porque essa indagação envolve diretamente uma rejeição do povo contra o próprio Deus, que era o rei. No entanto, Deus decide deixar acontecer para ver no que vai dar, e permite que o povo escolha da sua forma o governo e diz a Samuel. Deus fala com Samuel. Samuel 8, 7. Atende a tudo que o povo está pedindo. Não foi a você que rejeitaram, foi a mim que rejeitaram como rei. Lembra que lá em cima Samuel ficou um pouco chateado? Deus falou com ele: não foi para você que eles estão brigando, fazendo confusão ou rejeitando. Estão rejeitando a mim. E tem um estudioso chamado Goldney, não sei se a pronúncia é essa, Goldney. De acordo com a observação do estudioso Goldney, 2004, Deus começa com o seu povo onde eles estão. E se eles não conseguem lidar com o seu caminho mais elevado, eles entalham num caminho bem mais baixo para eles mesmos. Quando eles não respondem ao Espírito do Santo do Senhor, ou quando todos os tipos de espíritos certamente os levam para uma anarquia, ele fornece munição. Tá interessante aqui que está dizendo que não é espírito de espírito mau. É que as pessoas, elas mesmo se corrompem, elas mesmo se destroem. Elas mesmo buscam a sua própria forca. E com isso, Deus fornece a munição. Isso é a fala do Goodnight, tá, gente? Deus não dá, mas permite que algumas instituições que não fazem parte do seu propósito eterno, e a monarquia de Israel é um dos exemplos mais flagrantes da história. Continuando Goodnight, tanto Deus quanto Samuel mostraram grande humildade, resiliência e graça ao permitir que Israel fizesse suas escolhas, que cometessem os seus erros, que aprendessem a cada época de um reinado. Por isso que eu disse que o devocional vai ser grande. Ele tem 3 partes, são 3 reis que eu vou explicar, três estudos que eu vou trazer. Vivenciando as muitas consequências que viriam à frente. Existem muitas situações, instituições e num ambiente de trabalho em que a liderança deve se ajustar às más escolhas que fizeram. Não reclamar, mas aceitar que errou e seguir em frente, tentando consertar. E, ao mesmo tempo, tentar oferecer oportunidades de crescimento e graça aos que se cercam os seus liderados. A advertência que Samuel direcionou a Israel
pôde facilmente servir de advertência, mas eles não quiseram ouvir. As nações, as empresas, as igrejas, as escolas, os pastores e outras organizações do mundo de hoje. Então, aquilo que o Samuel falou naquela época serve para os dias de hoje. Em nosso mundo decaído, as pessoas abusam do poder. São engolidas pela ganância, pela soberba, pelo eu sou, pelo eu sei, eu estou no comando, e não permite que a humildade nem passe pela sala do corredor. Devemos em primeira ainda é a fala do Goldney. Devemos em primeira instância colocar Deus em primeiro lugar, em segundo lugar amar a Deus e em terceiro tratar as pessoas com dignidade. Colocar Deus em primeiro lugar, em segundo amar a Deus e em terceiro tratar as pessoas com dignidade. Deus ordena na lei dada a Moisés algo que o povo daquela época não sabia fazer e nem os de hoje sabe, que é amar e respeitar os outros. Hoje em dia está para todos os lados a frase: somos iguais, mas somos diferentes. Tenha resiliência, tenha empatia, mas ninguém faz uso dessas palavras. Essa frase final aqui é a Stella Golden que deu uma pincelada. John Goodnight, 2004, perdão. Um outro tema, um outro título. O reinado de Saul. O primeiro rei que nós vamos falar é Saul. Saul foi o primeiro rei de Israel. Como líder do povo, Saul teve um bom início, mas a sua trajetória, bastante complicada, conduziu a perder a sua coroa. Ele desobedeceu a Deus, tendo uma conduta reprovável. Saul tinha inveja de Davi, tentou matá-lo inúmeras vezes. Por fim, Saul cometeu suicídio. Saul foi o primeiro escolhido por Deus para ser rei sobre Israel. Saul era filho de Quis, um homem de posses da tribo de Benjamim. O nome Saul em hebraico significa pedido a Deus, o que muito bem se aplica ao pedido feito pelo povo de Israel, por um rei à semelhança de outros povos. É só uma semelhança, né? A história de Saul aparece no primeiro livro de Samuel, capítulo 9, e tem outros registros no 1 Crônicas, capítulo 9 e 10. 1 Crônicas, capítulo 9 e capítulo 10. Sua mulher se chamava Ainoá. Era filha de Aimás. O nome do comandante do exército de Saul era Abner, filho de Ner, tio de Saul. 1 Samuel 14:50. Muito pouco se fala nos relatos bíblicos sobre a mulher de Saul. Saul teve 8 filhos, sendo o mais conhecido Jonathan e a Mical, esposa de Davi. Um outro título, como foi a escolha do rei Saul? A rigor da época era o sistema do governo teocrático, no qual Deus era um rei supremo. Quando o povo passava por crises e guerras, Deus levantava líderes para defender e guiar o povo. Mas era o profeta que levava os recados e Deus era o rei. Estes foram os juízes, né? Quem leu o livro de Juízes viu que aconteceu um monte de confusão, até no próprio livro fala, mas naquele tempo não havia rei e eles faziam o que queriam. Sempre no relato do livro fala assim. Os juízes, eles representavam o governo de Deus entre os israelitas. Como não havia um rei humano, o povo deveria buscar socorro e salvação em Deus. O que muitas vezes não acontecia e se instalava o caos. E eles se voltaram para ídolos, porém mesmo por misericórdia Deus respondia. Eles se voltavam para ídolos e mesmo por misericórdia Deus respondia ao clamor, dando-lhes um libertador que defendia em suas causas. Contudo, com o passar do tempo, somado aos altos e baixos de juízes, o povo desejou ter um rei, assim como todas as outras nações já o tinham. O pedido por um novo rei aconteceu durante o período de Samuel, que foi o sacerdote, profeta e o último juiz que os israelitas tiveram. Esse pedido consistia na mudança da forma de governo. Samuel estava velho e havia falhado na criação dos seus próprios filhos. O povo já não via quem pudesse dirigir as pessoas, né, aquele povo, depois de Samuel. Os israelitas queriam ser como outros povos, tendo um rei, mas ainda na função de juiz vigente. Samuel sentiu-se rejeitado e orou a Deus, mas na verdade o povo estava rejeitando
o reinado de Deus. Saul encontrou-se com Samuel numa ocasião em que havia saído à procura das jumentas de seu pai. Deus mostrou a Samuel que aquele era o escolhido de Deus para ser o novo rei de Israel. Samuel ungiu o rei, a Saul, ungiu a Saul o novo rei de Israel, particularmente ali, naquele momento, ele ungiu o Saul. E Deus automaticamente haveria de dizer qual seria o dia que ele seria proclamado. E depois, em uma convocatória, Samuel apresentou o novo rei ao povo. Saul teve um início promissor de conquistas, sendo que ele foi ungido pelo profeta Samuel e escolhido para liderar uma monarquia unificada e atendido ao pedido do povo. Ele se destacou inicialmente como um grande estrategista e guerreiro corajoso. Liderou os israelitas a vitórias decisivas, especialmente contra os amonitas e os filisteus. Apesar das suas vitórias, o reinado entrou em declínio devido à desobediência às ordens de Deus. Quando o jovem Davi derrotou Golias e começou a ganhar destaque, Saul sentiu-se ameaçado. Ele desenvolveu uma obsessão doentia por Davi e passou a persegui-lo implacavelmente para matá-lo. O fim trágico do reinado de Saul terminou em um cenário de desespero. Sem o apoio de Samuel, que ao longo do seu reinado faleceu, e sem o apoio de Deus, Saul recorreu às práticas proibidas, como consultar uma médium. Na batalha final contra os filisteus no Monte Gilboa, o exército israelita foi derrotado e os filhos de Saul foram mortos. Para não ser capturado e humilhado pelo inimigo, Saul cometeu suicídio, jogando-se sobre a própria espada. A trajetória de Saul ilustra a ascensão de um líder talentoso que fracassou por priorizar seu próprio orgulho e falhar em manter a obediência e a fé. Quais são as qualidades positivas do rei Saul? Saul foi um rei, o primeiro monarca que teve uma trajetória marcada por um momento promissor. Sua história é contada nos livros de Samuel, e ele tinha uma liderança carismática e humana, e até no início ele era obediente a Deus. Saul possuía características que tornavam-o inicialmente candidato ideal aos olhos do povo e até de Deus. Suas qualidades positivas foram coragem militar, porte físico imponente, origem familiar e nobre e uma modéstia inicial. Ele tinha habilidade militar e liderança. Ele foi um excelente guerreiro e líder no campo de batalha. Organizou exércitos e conquistou importantes vitórias contra inimigos tradicionais de Israel, contra os filisteus e os amonitas. Ele tinha uma aparência formosa, era imponente, destacava-se fisicamente acima de todos. Ele atendia às expectativas do povo quanto ao aspecto físico, visual de um soberano. Saul era um homem valente, corajoso, decidido, tinha uma figura imponente, alto, sobressaía-se sobre todos os seus ombros. Era também popularmente conhecido pela importância da sua família. Sendo a sua família influente, ele conferia uma estabilidade econômica e política. Era humilde antes de ser coroado. E quando conheceu o profeta Samuel, ele foi bem benevolente, bem humilde, bem sensato, suscetivo a conversar, a entender o que era a direção divina, o que Deus estava dizendo para ele. Saul, no início do seu reinado, dependia de Deus e agia conforme as orientações do profeta Samuel. Possuía um sentimento de justiça, demonstrou clemência e justiça em alguns momentos no início do seu reinado. 1 Samuel 11, 12. 1 Samuel capítulo 11, versículos 12 e 13. As qualidades negativas do rei Saul.
Apesar de ter características admiráveis, o reinado de Saul, frequentemente analisado por seu declínio, marcado por episódios de desobediência a Deus, insegurança e ainda mais tarde, um ciúme desesperador em relação a Davi. A soberba e a arrogância, à medida em que foi acumulando poder, deixou de depender de Deus e passou a agir de forma sustentável. Ele era impaciente, tomava decisões precipitadas por não conseguir esperar o tempo determinado de Deus e pelo profeta. Não se arrependia e não passava transferência de culpa para ele. Sempre jogava a culpa em alguém. Quando confrontado sobre os seus erros, justificava e culpava os outros. Paranoico e obsessivo, desenvolveu um ódio destemido por Davi, chegando a perseguir o jovem guerreiro e até ordenar a morte de sacerdotes. Desesperador, um desespero espiritual. Afastar-se de Deus foi uma das situações, das características, dos obstáculos em que ele teve essa obsessão, esse desespero espiritual. Recorreu a práticas ocultistas e necromancias, ou seja, ele recorreu a uma médium, uma cartomante, no fim da sua jornada como rei, pelo desespero, porque ele já não ouvia a voz de Deus. E como Samuel já havia morrido, não tinha um sacerdote em que ele confiasse, ele partiu para outras formas de se resolver. As principais desobediências do rei Saul, registradas no livro de Samuel, envolvem nos momentos críticos onde ele falhou em seguir as ordens diretas de Deus. Usurpação sacerdotal e julgal, 1 Samuel 13. Pressionado pela iminente batalha contra os filisteus e impaciente com a demora do profeta Samuel. Saul não aguentou o sacerdote chegar e ofereceu o holocausto por conta própria. Esse ato invadiu uma função sagrada que não lhe pertencia, resultado na primeira reprovação de Samuel sobre o seu reinado. A desobediência com os amalequitas, 1 Samuel 15. Deus ordenou a Saul que destruísse totalmente o povo e todos os seus bens. No entanto, Saul poupou a vida do rei e o melhor dos seus rebanhos. Mais tarde, tentou justificar a desobediência culpando o exército e alegando que os animais seriam sacrificados a Deus. Esses episódios consolidaram sua rejeição como rei, dando origem à famosa passagem de Samuel diz que: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifícios como os que obedeça à palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. 1 Samuel 15, 22. Aqui um adendo da Estela, onde Deus ele não quer sacrifício, ele quer obediência. E às vezes a pessoa atropela, fazendo o que acha mais rápido para se resolver. As grandes desobediências do rei de Israel, o rei Saul, envolvem falhas no cumprimento das ordens militares e até rituais. Com isso ele foi rejeitado e entrou num declínio onde ele tinha delírios espirituais, ele via alguns vultos, ele tinha umas perturbações lá. Com isso, a sua rejeição contra Deus, tem um versículo que diz que Deus se arrependeu de ter escolhido Saul como rei. Após essa rejeição, Saul foi tomado por um severo declínio psicológico e espiritual, descrito nas Escrituras como um espírito maligno que o atormentava, que é aquele período em que ele chamou Davi para tocar a harpa para ele aquele espírito mau sair dele. Por que Deus escolheu Saul para ser rei? Aparentemente, Deus escolheu alguém que cumprisse com os requisitos do povo e dos sacerdotes. Alguém que pudesse admirar e que liderasse em batalhas. No período, Saul era suscetível e tinha persuasão e direções divinas. Mas com o tempo, o poder, a coroa
revelou falhas graves no caráter de Saul, que o levaram à sua rejeição por Deus. Uma desobediência constante foi o seu maior pecado. Ou seja, ele ia só fazendo coisas erradas. Se ele tivesse, porque pecar, todos nós pecamos, mas quando você chega a Deus e fala, Senhor, eu errei. Eu quero consertar daqui, eu quero o que passou, não tem jeito de arrumar, mas daqui para frente, se tiver como arrumar, Saul ele não teve essa humildade. Ele só seguia fazendo bobagem. Saul desobedeceu às ordens diretas de Deus, como na oferta de sacrifício indevidas e na não destruição dos amalequitas por pano do rei, demonstrando falta de fé e ter o poder na mão. O seu ciúme doentio e paranoia nutriam um ciúme extremo sobre Davi, passando boa parte do seu reinado tentando matá-lo, em vez de defender o reino. Insegurança de ir em busca da aprovação humana, Saul temia mais o povo do que a Deus. Queria mostrar que ele era o rei, agindo para satisfazer a multidão, o que o levou a desobedecer às ordens superiores, que é o próprio Deus. Possuía uma inconstância e instabilidade emocional. Apresentava sinais de distúrbio de humor, paranoia, depressão, estresse constante influenciado por um espírito maligno, que o levou ao desespero e ir em busca de outras fontes. Não só buscar outras fontes, mas também no momento da guerra, de resolver os trâmites da guerra, ele ficava um pouco atribulado, ouvia aquelas vozes, e até ele voltar ao normal, a guerra já tinha acontecido e o prejuízo já tinha acontecido também. Conclusão. Olhar o reinado de Saul, até engasguei aqui na frase. Olhar o reinado de Saul nos leva à conclusão que o poder corrompe a alma e o coração. A arrogância nos faz ficar pobre de espírito. Esse conjunto nos afasta de Deus e dos planos dele. Tanto nos afastamos de Deus, como nos afastamos sem querer dos nossos amigos e familiares e destruímos até os nossos projetos. Ele acabou por destruir o seu reinado, ele mesmo, demonstrando que a força física e a beleza não substituem a obediência e a humildade. Ao invés de honra, Saul deveria ter pedido misericórdia. Muitas vezes estamos aparentemente arrependidos porque queremos honra, mas não queremos que ninguém fique sabendo do nosso pecado. Então fingimos arrependimento, mas na verdade o lugar do poder domina. E o arrependimento é só fachada e não de coração. Porque o lugar de status e poder fazem bem. E não se quer perder isso. Na verdade, só quero o perdão. E bora pecar mais um pouco. Né? Um adendo da mãe Estela. É preciso se arrepender de verdade. Mesmo que para isso eu perca tudo que eu construí. E eu tenho que começar tudo de novo. Essa foi a primeira parte do Devocional Reis. Não vou cantar louvor, porque senão vai ficar muito grande. Eu quero orar por você, para que deixamos o nosso coração ser invadido por esse devocional, aonde fala, Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado. Obrigado por essa primeira parte do devocional de Reis, o escolhido. Senhor, eu quero ser escolhido por Ti. Apesar de ter falhas e defeitos, apesar de não ser rei, apesar de não estar governando nada, porque o Senhor é quem governa a nossa vida. Senhor, que aquela explicação do texto diga que o Senhor vem em primeiro lugar, em segundo lugar e em terceiro lugar eu tenho que amar o meu próximo. Se estiver na liderança, que os meus liderados sejam ensinados, amados, compreendidos, que todo mundo trabalhe junto. Se eu estou sendo liderada, Senhor, que o meu líder possa compreender a minha falta de entendimento, o meu atraso, que eu consiga chegar junto aos outros liderados. Senhor, que a arrogância, nem a vaidade, nem o orgulho venha, Senhor, invadir a nossa mente. Venha nos penetrar. Saul colocou uma coroa na cabeça. Essa coroa o levou ao declínio.
Senhor, não é a coroa que destrói. O que destrói é o próprio coração. É o próprio ambiente em que somos envolvidos a nos perder. Senhor, não permita que venhamos nos perder de você. Eu quero ser invadida, Senhor. Eu e todas as pessoas que vão ouvir esse devocional, nesse primeira parte, o escolhido. Senhor, que nós sejamos seres escolhidos pelo Senhor e termos uma trajetória em que não vamos ser invejosos, pertinentes, arrogantes, invasores, arrogantes, metidos, a soberba tomar conta. Não, que nós venhamos ser influentes do teu nome. Que nós venhamos guerrear guerra assim como Saul guerreou, mas que venhamos vencê-la no seu nome. E que tudo seja feito de acordo à sua vontade. É o que eu te peço e te agradeço, não em meu nome, mas em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, que vive e reina para sempre. Amém? Eu sou Estela Golden e se você gostou dessa mensagem, se inscreva no nosso canal e não se esqueça de compartilhar com mais alguém para que elas também sejam abençoadas. Esse foi mais um devocional buscando intimidade com Deus.